Um jovem padre dedicado à sua comunidade de repente desaparece depois de uma simples viagem para Paris. Vamos conhecer a história de Joseph de la Rue, o padre de Châtenay. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês, um canal onde eu conto histórias, casos e crimes reais que marcaram a França e também a Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar para vocês a história de Joseph de la Rue, um padre que vive tranquilamente ali na cidade de Châtenay, onde ele é o padre da paróquia da cidade, mas de repente ele desaparece e o seu sumiço se torna público e de interesse nacional. A França inteira começa a acompanhar esse caso através dos jornais e a cobertura da imprensa é realmente desproporcional, muito inusitada para a época. Bom, mas para entender essa história toda, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em 1906, na cidade de Châtenay, um local de maioria católica que tem em sua paróquia o padre Joseph Alfred de la Rue. Ele é um homem muito jovem, ele tem 35 anos, é considerado ali bonito, interessante e ele é um pouco controverso ali na cidade, porque a juventude que frequenta a igreja gosta muito dele pelo fato dele ser jovem, dele ter uma comunicação diferente, assim, mais moderna com essas pessoas mais novas. Em contrapartida, o pessoal mais velho ali, mais idoso, um pouco mais tradicional, não gosta muito dele. Além do fato dele ser muito jovem para ser padre, ele se locomove pela cidade de bicicleta e isso era considerado muito escandaloso e muito moderno para a época, porque para andar de bicicleta ele tinha que levantar a sua batina e levantando a sua batina as pessoas conseguiam ver as suas pernas e talvez conseguissem ver até sua cueca. E era por isso que ele não era tão querido assim pelo pessoal mais tradicional ali da cidade. Joseph de la Rue era um padre muito dedicado, muito generoso, bondoso, cuidava dos pobres, dos necessitados, das pessoas doentes. Ele era muito preocupado com o desenvolvimento da comunidade e além do trabalho que ele fazia com os jovens dentro da igreja, ele também criou uma escola para moças. Inclusive, ele colocou dinheiro do próprio bolso para fazer essa escola dar certo. E lá as moças aprendiam, além da palavra de Deus, alguns ofícios que poderiam ajudá-la no futuro a encontrar um emprego, a ter um futuro melhor. Então, além de trabalhar na paróquia, fazendo seus sermões, rezando as missas, ele também trabalhava na escola com a ajuda de algumas professoras que eram noviças e ali naquela escola estudavam cerca de 30 moças. Então, na segunda-feira, dia 23 de julho de 1906, o padre avisa os funcionários ali da escola e o pessoal da paróquia que ele vai até Paris para tratar de alguns assuntos pessoais, mas que ele estará de volta no dia seguinte. Ele sobe na sua bicicleta e vai até a cidade de Étampes, onde ele vai pegar um trem para Paris. Acontece que na terça-feira à noite o padre ainda não voltou de Paris e a Marie de la Rue, que era a irmã dele e que também vivia ali no presbitério com ele, fica muito preocupada com esse atraso, porque o irmão não era assim de não dar notícias se ele fosse se atrasar. Na quarta-feira de manhã, ela decide enviar um telegrama para Madame Legendre, onde ele ficava hospedado normalmente quando ele ia para a cidade de Paris. E na quinta-feira, a Marie recebe um telegrama de volta da Madame Legendre dizendo que o padre tinha deixado a casa dela na terça-feira de manhã, então no dia 24 de julho, por volta do meio-dia, já que ele tomaria um trem às 14h40 da estação de Paris. A Marie fica um pouco mais aliviada, mas mesmo assim ela acha que é um pouco estranho o irmão dela não ter dado notícias, porém ela acha que ele vai estar de volta para fazer a missa no domingo pela manhã. Acontece que
chega domingo e o padre não aparece. Então as pessoas começam a se alarmar com esse desaparecimento e o prefeito da cidade de Châtenay decide então ir até a cidade de Étampes para reportar o desaparecimento do pároco. Enquanto isso, a Marie decide ir até a casa do melhor amigo do seu irmão, que era o padre Rebif Baudreville. Esse padre era a única pessoa na cidade que tinha um telefone e ela pede para ele ligar para Madame Legendre para perguntar se realmente ele tinha saído de lá. Mas tinha chovido muito naquele dia e eles não conseguiram fazer a comunicação ali do telefone dar certo, mas o padre insiste e na manhã seguinte, na segunda-feira, então ele consegue falar com a Madame Legendre, que confirma tudo que ela já havia escrito no telegrama. Como ela disse que o trem estava previsto para sair ali da estação de Paris às 14h40, a polícia começou a acreditar que alguma coisa teria acontecido no caminho entre Étampes e Châtenay. E na cidade, os boatos do sumiço do padre começam a fervilhar aqui e ali, e algumas pessoas começam a dizer que o padre foi assassinado. E esse assunto acaba virando uma notinha no jornal local da cidade falando do desaparecimento do padre. E em 4 de agosto de 1906, o juiz de instrução da cidade de Étampes abre uma investigação oficial do caso. Mas antes de entrar nessa investigação, eu quero te contar um pouco mais sobre esse jovem padre. Joseph Alfred Delarue nasceu em 20 de setembro de 1871 na cidade de Imonville, a 50 quilômetros da cidade de Orleans. Filho de um casal humilde de agricultores, os seus pais desejavam para ele um destino melhor que o trabalho no campo. E com muito esforço, eles conseguem colocá-lo para estudar em um seminário. Assim, ele poderia se tornar padre, teria uma cultura e também teria um status, já que naquela época ser padre era um posto de status e também de poder. O Joseph era muito inteligente, dedicado e assim ele é ordenado padre em 23 de junho de 1895 para o orgulho da sua família. Então as investigações começam e a polícia começa a refazer todas as possíveis rotas que o padre poderia ter feito ali entre a cidade de Étampes e Châtenay. E eram muitas rotas possíveis porque existiam vários pequenos caminhos, então a investigação seria longa. Toda aquela região era bastante rural, então haviam muitas pessoas que trabalhavam na agricultura, na lavoura. Então a polícia começa a interrogar alguns agricultores, quem sabe algum deles pudesse ter visto algum padre passando de bicicleta por ali. E um homem diz que na terça-feira ele viu uma pessoa passar de bicicleta por uma estrada, mas ele disse que a pessoa passou muito rápido, que ele só viu o homem de costas e que ele não tinha certeza se era uma pessoa normal, um civil normal, ou se era um padre. As informações são bastante desencontradas, é muita gente para perguntar, muito caminho para fazer, só que eles acabam dando sorte porque com a repercussão do caso ali naquela nota de jornal, um vigia de um castelo que ficava ali naquela região diz ter encontrado um chapéu com um buraco de bala e sangue. Os policiais então vão até essa pessoa, conseguem examinar o chapéu e dentro dele tem uma etiqueta escrita Seminário de Chartres, justamente o seminário onde o padre tinha sido ordenado. Pouco depois, um corpo é encontrado e aí a polícia tem certeza de que realmente o padre foi assassinado. A imprensa então se apressa para dar aquela notícia, finalmente o corpo do padre é encontrado. A cidade fica em choque com aquela revelação, todo mundo fica muito emocionado, consternado com essa notícia e o vigário da paróquia decide então rezar uma missa em homenagem ao padre que foi finalmente encontrado. Porém, pouco tempo depois, a polícia descobre que aquele corpo não era o corpo do padre. Então, o juiz de instrução decide chamar a imprensa e fazer um apelo, um anúncio ali no jornal, falando sobre o seu desaparecimento e colocando as suas características físicas. 1,62 m, cabelos castanhos, o padre portava batina, um cinto encaixado
cachemir, calça curta preta e botas com elástico. Todos os jornais da região, inclusive os jornais parisienses, colocam esse anúncio de desaparecimento e a foto do padre. E esse assunto começa a provocar uma grande curiosidade no público, que começa a acompanhar diariamente o andamento do caso pelos jornais. E como a investigação andava muito devagar, as novidades eram poucas, para o caso não esfriar, a imprensa começou a colocar algumas hipóteses de qual seria o motivo do assassinato do padre. Quando ele foi para Paris, ele estava portando 250 francos, o que era 2 vezes o salário de um operário. Então, será que ele teria sido assaltado e depois assassinado? Alguns jornais achavam que o assassinato era político, porque em 9 de dezembro de 1905 tinha sido promulgada a lei que colocava fim entre a união do Estado e da Igreja Católica. Essa lei de separação estabelecia o secularismo, ou seja, a França tinha se tornado laica. E por esse motivo muitas pessoas achavam que esse assassinato era muito simbólico, que significava que a maioria das pessoas eram anticlericais, antirreligiosos, anticatólicos. As especulações continuaram, mas o corpo do padre não era encontrado, apesar da polícia estar investigando o caso a fundo, fazendo buscas ali na região. Realmente ninguém encontrava nada. Então o pai do padre decide anunciar no jornal uma recompensa de 500 francos para quem desse informações sobre o desaparecimento do filho. Isso provocou um burburinho e então o jornal Le Matin decidiu anunciar uma recompensa ainda maior. Ela dobrou a recompensa para 1000 francos para quem conseguisse alguma notícia, alguma pista sobre o corpo ou sobre o paradeiro do padre. 1000 francos era uma recompensa e tanto, assim, era um valor super grande. Então, realmente, muitos trabalhadores da lavoura largaram o seu ofício para tentar procurar o padre. Além disso, a polícia mobilizou mais de 30 policiais para vasculhar toda a região, mas acontece que 3 semanas se passaram e o corpo do padre não foi encontrado. Em 12 de agosto de 1906, um jornal publica na sua capa uma outra hipótese sobre esse desaparecimento. E se o padre tivesse fugido? E se o padre tivesse fugido com uma mulher? Os jornais falavam de uma tal Madame Vallone, que tinha sido amante de um general e que pelo menos 2 meses durante o ano passava férias na cidade de Châtenay e que tinha uma ótima relação com o padre de la Rue. Eles simplesmente colocaram essa possibilidade de relação ali no jornal sem ter certeza de nada e a cidade ficou escandalizada com aquela notícia e obviamente que a Marie e o pai do padre vieram a público para falar que a notícia era absurda, que aquilo era escandaloso e mentiroso. Eles afirmaram que o padre sim conhecia a Madame Vallone, mas que eles tinham uma relação cordial e que eles nem mesmo eram amigos, que ela nem morava na cidade. E como os jornalistas queriam mais era vender jornal, todo mundo acaba correndo atrás do paradeiro dessa madame para ver onde ela estava e saber dela se ela tinha sumido também ou não, quem sabe. E finalmente eles encontram a mulher que vivia na cidade de Nevers. E lógico, ela deu uma entrevista dizendo que aquilo ali era absurdo, que ela continuava morando ali na casa dela, que ela não tinha desaparecido e que ela tinha uma relação cordial com o padre e que ela não sabia nada sobre o desaparecimento dele. Depois dessa notícia, que era mais uma fofoca, a família do padre de la Rue, a Marie e o pai, decidiram não falar mais com a imprensa e até então eles tinham sido bastante receptivos com eles, mas eles perceberam que a maioria dos jornais estava tentando desonrar a reputação do padre, então eles acabaram se fechando, não falando mais com ninguém. A partir daí, o caso começa a tomar um rumo um tanto quanto inusitado, porque em 15 de agosto de 1906 desembarca na cidade de Châtenay um mago hindu. Esse mago tinha sido recrutado por um repórter de um desses jornais que estavam fazendo a cobertura do caso para tentar usar as suas habilidades místicas e conhecimento das ciências ocultas
pistas para quem sabe adivinhar o paradeiro do padre. E assim esse mago começa a percorrer alguns desses caminhos entre a cidade de Étampes e Châtenay para quem sabe encontrar alguma pista. E de repente, numa dessas rotas, ele para na frente de uma floresta e ele entra e ele acha a bicicleta do padre. O mais intrigante é que aquele local já tinha sido vasculhado pela polícia e eles não tinham visto nenhuma bicicleta. Então era super inusitado e muito espantoso que o mago hindu tenha encontrado realmente a bicicleta que era do padre, porque foi confirmado pela família que era dele. E depois de encontrar a bicicleta, o mago entra numa espécie de transe e começa a fazer uma previsão. Eu encontrarei o corpo do padre dentro de 5 dias. E ele continua descrevendo o assassino do padre. Ele tem 20 anos, bigode, tem mãos ossudas, usa uma boina feita de algodão, roupas escuras, já teve problemas com a justiça e ele atacou o padre com uma faca. Quando essas previsões saem no jornal, eles vendem que nem água, todo mundo quer saber mais sobre isso. E o jornal De La Patrie decide que ele também vai se lançar nas previsões e ele decide levar para a cidade uma vidente e cartomante, a Madame Flaubert, que é acompanhada de um amigo também hindu que anda com uma bengala de prata. E para quem achou que quando eles chegassem na cidade o outro mago ia ficar com ciúmes, não, pelo contrário, os três se juntam ali para unir forças para tentar encontrar o padre. E de repente os magos hipnotizam a cartomante, que começa a fazer outra previsão. Eu vejo que o padre de la Rue foi assassinado. Os assassinos ofereceram a ele um copo de leite e enquanto ele bebia, ele recebeu um golpe fatal. Os assassinos cobriram seu corpo com cal virgem e o queimaram em uma lareira. Essa previsão nada tinha a ver com a outra previsão feita pelo primeiro mago. Mas, acredite se quiser, a polícia tinha um suspeito que não gostava do padre e resolveu ir até a casa dele para saber se por acaso não existiam restos mortais na lareira da casa do homem. Mas nada foi encontrado. E não parou por aí, porque um terceiro hindu de nome Ramana chegou na cidade de Châtenay fazendo outra previsão, dizendo que o padre tinha sido assassinado e que seu corpo tinha sido desmembrado e queimado e que por isso seria impossível encontrar seus restos mortais. Gente, da onde eles tiraram tanto mago hindu? Será que era uma moda da época? E como cada jornal queria ter sua parte ali nesse negócio místico e nessa história que não tinha fim, em 16 de agosto de 1906, um jornal chega na cidade com uma hiena chamada Carlos. A hiena teria propriedades de sentir o cheiro de cadáveres. Seria mais uma tentativa de encontrar o corpo e eles vão com o Carlos, a hiena, até a floresta onde a bicicleta foi encontrada. Eles circulam com o animal durante 4 dias, mas não acham nada. A cidade se transformou num epicentro de um verdadeiro circo mediático, cada jornal querendo dar uma solução mágica para encontrar o corpo do padre. O que mais impressiona é que o juiz de instrução, que estava vendo tudo isso acontecer, simplesmente deixou rolar toda essa história. E como a investigação estava completamente parada, não havia nenhuma novidade, o juiz e a polícia começou a ser ridicularizada por conta desses fatos, né, de hiena, cartomante, mago. Obviamente eles estavam questionando a competência do juiz de instrução e da polícia. Em 24 de setembro de 1906, 2 meses depois do desaparecimento do padre, a igreja de Châtenay decide celebrar uma missa em memória ao padre desaparecido. A cidade compareceu em peso, inclusive os familiares
familiares ali do Joseph de la Rue, e essa missa foi uma espécie de enterro simbólico, já que o padre não tinha sido encontrado e que para todo mundo ele estava realmente morto. Nesse mesmo dia, um homem se apresenta na delegacia de Bruxelas, na Bélgica, e é aí que vem o plot twist dessa história, porque esse homem se apresenta como Joseph de la Rue. Ele diz sua idade, onde nasceu, e ele diz que ele é o antigo padre da paróquia da cidade de Châtenay. Ele diz que ele deixou a França na companhia da Madame Frémont, Marie Frémont, e que os dois moram juntos no número 73 da Rue de Constantinople, na cidade de Saint-Gilles, que fica a 15 minutos de carro da cidade de Bruxelas. Então o padre não estava morto, o padre estava vivendo com uma mulher, e não era qualquer mulher, era simplesmente a professora da escola de moças que o padre tinha criado, professora e ex-noviça. O padre estava vivendo o pecado da luxúria. A novidade rapidamente chega na cidade de Paris e os jornalistas começam a se dirigir para Bruxelas, porque eles querem falar com o padre e saber se a história toda é verdade. E não demora muito, a notícia chega em Châtenay e a cidade fica incrédula com essa novidade. Para provar que isso era mesmo verdade, eles enviam para a Bélgica um padre da paróquia e o melhor amigo do padre Joseph de la Rue para ver se realmente era o padre que estava ali na cidade. Eles vão até o apartamento onde supostamente o casal está morando e, para surpresa deles, é realmente verdade. O padre de la Rue explica que ele se apaixonou pela Marie e que eles tiveram um caso e que agora ela estava grávida de 6 meses e, como homem, ele não poderia fugir dessas responsabilidades, então ele preferiu fugir da igreja e assumir a moça e a criança que estava para nascer. Eu achei super nobre a postura do padre de assumir a sua responsabilidade, inclusive porque eu já contei aqui no canal uma história um pouco parecida que teve um final trágico. Eu vou deixar até o link dessa história aqui no final desse vídeo. E realmente ele se mostra um homem de caráter, né? Ele realmente não quis viver essa hipocrisia e achou melhor fugir. Mas o padre da paróquia, que foi enviado para conversar com ele, tenta a todo custo convencê-lo, dissuadi-lo dessa decisão e fazê-lo voltar para Châtenay. Ele fala que sim, ele cometeu um erro, que é um pecado grave, mas que Deus vai perdoá-lo. Então que ele pode voltar tranquilamente. Mas o Joseph, ele tá decidido, ele ama a Marie Frémont e ele quer assumir essa criança que tá para nascer e ele não tem nenhuma intenção de voltar, então ele continua ali na cidade e os dois acabam saindo ali do apartamento e, claro, eles são abordados pelos jornalistas que estão ávidos por notícias para saber se é realmente verdade, e o melhor amigo do padre acaba confessando ali que sim, é verdade, e um dos jornalistas pergunta se ele tem a intenção de se pronunciar publicamente e ele diz que sim, que ele quer fazer isso, mas que ele vai fazer isso através de um livro de memórias e no momento certo. Quando os dois voltam para a cidade de Châtenay e confirmam que realmente é verdade, é lógico que a cidade ficou em choque, escandalizada, e a paróquia não tem outra alternativa senão nomear um outro padre ali para a igreja. Isso é feito no dia 27 de setembro de 1906. O pai do Joseph de la Rue, além de estar extremamente envergonhado, ele está indignado, revoltado, porque ele fez tanto esforço para o filho dele entrar no seminário, para se tornar um padre, para se tornar uma pessoa culta, e ele simplesmente abandona tudo por causa de uma mulher. E ele recebe uma carta do filho onde ele conta tudo o que aconteceu, explica a situação, pede desculpas, mas o pai diz que não vai perdoá-lo jamais. E as pessoas mais tradicionais ali da cidade diziam o famoso "eu avisei", né? Já que ele era considerado um homem muito bonito, muito jovem para ser padre e muito moderno porque ele andava de bicicleta. Então, logicamente que essa história não ia acabar bem, né? Ia dar alguma confusão e deu.
E a imprensa, que tinha feito todo um circo de adivinhação com mago hindu, cartomante, hiena, agora estava tirando sarro da investigação da polícia e satirizando o comportamento do padre e da Marie Frémont. Porém, o jornal Le Matin, que sabia que essa história ainda ia render muito e que podia vender muito jornal, propõe para o padre publicar suas memórias ali no jornal e oferece para ele 5.000 francos. O padre escreve 4.000 linhas sobre sua história. E ele explica que ele decidiu fugir porque ele não quis viver uma mentira, que ele não queria ser hipócrita. Ele disse que ele não podia compartilhar as suas dúvidas íntimas com a sua família e muito menos com os devotos da sua igreja, porque ninguém podia compreendê-lo. E ele achava que fugindo ele cairia no esquecimento. Ele disse que jamais pensou que o seu caso se tornaria público, nacional e internacional, porque essa história foi publicada em outros países da Europa também, não só na França. Ele disse que as suas dúvidas com relação à batina e continuar a ser padre aumentaram ainda mais com a lei de separação do Estado e da Igreja, porque dessa forma eles não seriam mais pagos pelo Estado, eles não teriam mais um salário que vinha do governo francês e eles dependeriam então das doações dos devotos, da comunidade católica, e que ele achava que isso era uma humilhação. E isso pesou na decisão dele para realmente abandonar a batina. Ele ainda fala com detalhes como aconteceu a fuga dele. Na noite do dia 24 de julho, ele pegou sua bicicleta na estação de trem de Étampes. Ele foi até o Château de Verneuil e trocou sua batina por um terno comprado na cidade de Paris. Então ele pedalou até a cidade de Châlons-Saint-Marc, onde ele largou a bicicleta para pegar o trem de volta para Paris. Durante esse tempo, a Marie Frémont continuou na cidade de Châtenay e ela fingiu surpresa com o desaparecimento do padre, como todo mundo ali na cidade. Então ela também fingiu que estava surpresa, mas no dia 10 de agosto ela vai para Paris para se encontrar com eles e então eles vão juntos para Bruxelas. Enfim, estávamos juntos, nos abraçamos e partimos para nossa viagem a dois, através da vida. Todo o sofrimento era passado, as humilhações já não valiam mais nada. De agora em diante, nós poderíamos falar sobre as coisas que eram importantes para nós. Meu simples desejo era de viver ao lado da mulher que eu amo, como um simples pecador, e trabalhar para o bem da minha família. Nós esperamos ser tratados como seres livres, que têm direito ao sol, ao amor e à vida. E aí vocês pensam que essa história acabou por aqui e é final feliz para o Joseph e para Marie. Porém, a verdade é mais cruel que isso e infelizmente eles não vão ficar juntos como eles gostariam. Ao invés de se casarem como planejado, em novembro de 1906 eles anunciam a separação. Em 9 de dezembro de 1906, a Marie dá à luz a uma menina chamada Jeanne, mas infelizmente os dois vão ter trajetórias bastante diferentes. Após a união do casal e com toda aquela pressão da imprensa, tanto ele quanto ela foram tomados por uma culpa e um arrependimento de terem cometido um grande pecado. Os dois tinham uma base muito religiosa. Ela era ex-noviça, ele era ex-padre e eles não tinham forças para lutar contra essa angústia e o peso da culpa. Além disso, o de la Rue também sofreu um assédio da Igreja Católica que o contactava permanentemente para fazê-lo mudar de ideia. A igreja insistia que ele pedisse perdão publicamente e que ele voltasse às suas funções de padre. E pressionado para tomar uma decisão entre ficar com ela e voltar, ele não consegue suportar essa culpa, essa pressão, e ele decide abandonar, deixar a Marie Frémont e sua filha, e ele se exila primeiramente na Suíça. Ele fica internado para curar esses problemas psicológicos que ele estava tendo, e depois ele vai para a abadia de Bonnecombe, onde ele vai expiar os seus pecados.
Ele fica 9 meses lá e depois ele vai para um mosteiro na Espanha, na cidade de San Isidro. Ali ele vai escrever várias cartas para Marie e também para o seu diretor de consciência ali da igreja. E nessas cartas dá para ver que ele estava absolutamente perturbado. Ele estava sofrendo a dor de ter que escolher entre o amor de Deus e o amor de uma mulher. Era difícil para ele aceitar que ele não tinha sido capaz de assumir o amor pelaquela mulher e ter ficado também ali com a filha, porque era isso que ele queria fazer desde o começo. Mas a pressão da igreja foi tão grande que ele achava que era melhor ele se isolar e deixar a possibilidade dela ser feliz, enquanto ele preferia pagar a penitência pelos seus pecados, pelo pecado da carne, da luxúria. Ali naquele mosteiro ele ainda vai ser muito pressionado a voltar às suas atividades de padre e não podendo mais suportar isso, ele acaba fugindo em 1911 através de uma janela. Ele simplesmente pula a janela do mosteiro e desaparece. Ele vai para a cidade de Manchester, onde ele vai trabalhar como professor, dando aula de idiomas, e em 1914 ele entra no exército para trabalhar como maqueiro, auxiliando no transporte dos feridos ali da Primeira Guerra Mundial. Ele acaba sendo ferido na guerra e por conta disso ele acaba saindo do exército e indo para Paris, onde ele vai continuar dando aulas. E em 3 de abril de 1917 ele se casa no civil com uma funcionária do Banco da França chamada Marthe Cassilde Caroli. Apesar de todo o sofrimento que ele passou com a igreja, durante toda a sua vida, ele continua sendo um homem extremamente religioso, que crê em Deus, que frequenta as missas, e o Joseph de la Rue falece em 15 de março de 1963, aos 91 anos. Após a separação e o nascimento da filha, a Marie Frémont é recebida numa instituição de religiosas. E depois o casal de artistas Botrel, comovido com a história, recebe a Marie e a Jeanne em sua casa. O casal dá todo o apoio para Marie, a quem eles veem como alguém da família, e eles arranjam um casamento para Marie com o filho do jardineiro que trabalhava com eles, um jovem chamado Gabriel Louis. Ela vive sua vida tranquilamente, longe dos holofotes, até 1961. A pequena Jeanne também cresce, por sua vez também se casa e falece em 1989. A história desse amor impossível foi contada pelo historiador Alain Denisset no livro Le Roman Vrai du Curé de Châtenay, o verdadeiro romance do padre de Châtenay. Gente, esse caso foi muito espetacularizado pela mídia da época, que por pelo menos 6 meses vendeu muito jornal sobre essa história. Foram 10 milhões de jornais vendidos, o que encheu muito os bolsos dos editores. A cobertura foi internacional, porque esse caso chegou em outros países da Europa e também até os Estados Unidos. E infelizmente o casal não teve a oportunidade de ser feliz. Ambos foram criados dentro de uma religião extremamente castratória e punitiva, o que fez com que eles se sentissem culpados e não dignos do perdão, não dignos de viver o amor que eles sentiam um pelo outro. Um outro fator que eu acho que contribuiu muito para que eles se separassem foi a imprensa, que ridicularizou muito o casal, publicando charges e reportagens extremamente grosseiras depois que eles assumiram publicamente o amor um pelo outro. Os dois foram vítimas da imprensa e da religião. E eu espero honestamente que, apesar de não terem tido a felicidade de viver juntos, né, a gente não sabe como essa história acabaria, eu espero que eles tenham sido felizes nas suas vidas com outras pessoas. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? Você acha que a igreja e a mídia tiveram culpa na separação do casal? Me deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber, e vocês sabem que eu sempre continuo a nossa conversa aqui nos comentários, marcando tudo com um lindo coração.
Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que sempre tem vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos que eu solto por aqui e também publico muitas fotos do meu dia a dia e alguns conteúdos que eu não publico por aqui. Inclusive, estava de férias e trabalhando muito, por isso que esse vídeo demorou para sair, mas eu tô de volta e é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir.